Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, queridos do meu coração, eu vos cumprimento mais uma vez com a paz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, por mais esta oportunidade que Ele nos concede, nos dá como graça, como bênção, de mais uma vez podermos nos reunir, eu aqui, você aí onde você está, para juntos caminharmos um pouquinho mais na meditação da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, louvo a Deus pela tua vida, pelo teu carinho e pela tua bondade em participar, diariamente conosco aqui. Hoje é já nesta segunda-feira, dia 13 de abril, é o 25º dia de quarentena e o 25º dia também que nós estamos caminhando juntos, seja na oração, seja na meditação da palavra, seja durante o dia também, no WhatsApp, lá com os departamentos das nossas igrejas, os irmãos e irmãs das nossas igrejas, trabalhando também, participando junto com você, com uma oração e uma palavra, os homens às 9 da manhã, depois a intercessão na oração do meio-dia, às 3 da tarde as mulheres, às 6 da tarde os nossos jovens e à noite aqui pelo Face, também depois pelo WhatsApp e no YouTube, as nossas meditações, as nossas reuniões de meditação na palavra do Senhor. Oro a Deus para que você esteja bem aí onde você está, sozinho, sozinho, ou com a tua família, com os teus entes queridos, que a bênção do Senhor esteja envolvendo a você e a todos os teus queridos, tá bem? É o desejo da minha alma e a minha oração. Nós temos caminhado nessa semana, desde a segunda-feira passada, dentro do Evangelho de João. E eu quero voltar lá com você, pega a tua Bíblia aí para nós caminharmos um pouquinho dentro de mais um texto do Evangelho de João, voltando ao capítulo de número 20, que foi o capítulo que nós meditamos ontem, domingo da ressurreição. Então, eu peço a você que abra a sua Bíblia aí, no capítulo 20 novamente, do Evangelho de João, para nós meditarmos alguns minutos nesse texto bíblico, e em especial destacando uma bênção preciosa que o Senhor concede aos seus discípulos ali, e também extensiva essa bênção a todas as pessoas através dos tempos que viriam a crer no Senhor, a recebê-lo como seu Salvador. Então, lá em João capítulo 20, entre outras bênçãos que tem ali, eu quero destacar com vocês hoje, trazer ao nosso coração, a nossa lembrança, porque nós conhecemos o texto bíblico. O que nós temos feito aqui, queridos, não é trazer nada novo, nenhuma descoberta nova. Pelo contrário, os assuntos que nós temos tratado aqui, meditado sobre eles ou neles, têm sido também objeto de estudos ou de pregação por muitos outros servos e servas do Senhor, muitos deles muito mais capacitados do que eu e que abordam cada assunto com mais profundidade, com mais detalhe. Nós aqui temos caminhado de uma maneira bem serena, bem tranquila, mas ocupados em trazer a nossa memória, trazer ao nosso coração. Então, o que o Senhor tem como bênção para as nossas vidas e que depois o Espírito Santo vai, com certeza, acrescentar ao teu coração à medida que você vai se dedicando também à meditação na palavra. Não tem como nós esgotarmos o assunto ou sequer abordarmos com alguma profundidade, qualquer que seja, o texto bíblico, resumindo o seu conteúdo em alguns minutos de meditação. A palavra é para uma vida, a palavra é para todo dia, a palavra é para toda hora. Ela é o alimento do Senhor para as nossas almas, para o nosso espírito. Ela nos renova e nós dependemos, precisamos dela no dia a dia, não só da vida secular, da vida material, mas especialmente para a nossa vida espiritual. Por isso eu sempre digo, olha, uma parte da nossa meditação, a gente aborda o assunto aqui, a gente aponta o assunto aqui,
mas depois você, aí onde você está, com o tempo que você tenha disponível, aí você vai para dentro da palavra e procura na unção do Espírito Santo, sempre na unção do Espírito Santo, entender, compreender com mais detalhes aquilo que está na palavra. No capítulo 20, aqui de João, então, irmãos, nós temos a colocação de João para o povo, né, para as pessoas que iriam ler o seu evangelho, os detalhes dos primeiros momentos em que Jesus se apresenta para os seus discípulos após a sua ressurreição. Isso está a partir do verso de número 19 do capítulo de número 20. O Senhor ressuscitou pela manhã, e a partir do verso 19, João então registra alguns acontecimentos que se destacam a partir do final daquele dia, o domingo da ressurreição. Eles estão reunidos, nós vamos ler aqui no texto, eles estão reunidos no final do domingo, domingo da ressurreição. Eles estão reunidos dentro daquele cenáculo, daquele ambiente, daquele salão, onde as coisas haviam acontecido anteriormente, ministração da Santa Ceia, todos os ensinos do Senhor para os seus discípulos após a celebração da Páscoa judaica, como nós temos visto nessa semana. Então esse é o ambiente, esse é a base deles, é o quartel-general deles, também nesse momento que está ocorrendo após a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor, que aconteceu neste mesmo dia pela manhã. Então eles estão reunidos neste cenáculo, e a palavra diz aqui, você vai ler comigo, que eles estão com as portas fechadas, janelas fechadas, eles estão com medo dos judeus, então eles tomam alguns cuidados lá para se preservar, né? Estão lá fechados em casa, talvez como você esteja sendo obrigado, obrigada a ficar fechado na tua casa também hoje. Mas, num determinado momento, diz a palavra, e pela primeira vez após a sua ressurreição ocorrida na manhã desse dia, Jesus vai se apresentar a eles, a todos os que estão reunidos ali. O Senhor já se manifestou de manhã cedo para Maria Madalena, para as mulheres. O Senhor já se manifestou também, num momento próximo deste, a 2 discípulos no caminho de Emaús. Um deles é o próprio João, que escreve o texto aqui, ainda que ele não cite esse episódio, esse acontecimento no seu evangelho, mas ele é um dos envolvidos lá, um dos 2 discípulos que estão descendo para Emaús e aos quais o Senhor Jesus vai se manifestar e conversar com eles. Além dessas manifestações e de outras manifestações também, que o Senhor se faz conhecido, né? Se faz presente, vamos colocar dessa forma, nesse domingo, nesse final de dia. Então, nesse final de domingo, o primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição, o primeiro dia da festa das semanas, como nós vimos ontem, o dia das primícias, terminando esse dia, o Senhor então se apresenta a eles dentro do cenáculo. E diz aqui, a partir do verso de número 19, então, acompanhe comigo a leitura. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Cada vez que eu leio esse texto, eu imagino a surpresa, o impacto que isso, né, que essa saudação e a manifestação do Senhor ali, repentina no meio deles, deve
ter causado o espanto, né, o susto, vamos colocar assim, eles devem ter se assustado. E por essa razão, o Senhor já lhes cumprimenta, dizendo: paz seja convosco, paz aí, tenham calma, né? Não se assustem. Então, o Senhor, em seguida nós vamos ver no verso 20, que o Senhor lhes mostra os sinais, né, da crucificação, para que eles entendam que quem está ali é Ele mesmo, é o Senhor Jesus, e não uma outra pessoa, uma aparição, um anjo, um fantasma, como às vezes eles entenderam que era em alguns momentos para trás. Você conhece no Evangelho lá, quando Jesus caminha sobre o mar na direção deles, eles gritam que é um fantasma. Então Jesus diz para ele: não, sou eu, não tenho fantasma nenhum aqui. Então, nesse momento também, para que eles não tivessem uma ideia equivocada do que estava acontecendo, então o Senhor Jesus lhes saúda com a paz, e depois diz o verso de número o 20, diz: e dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eles ficaram: agora eu estou vendo os cravos, a marca dos cravos, eu estou vendo, né, o lado machucado, então é o Senhor. Né? Eu consigo identificá-lo, saber que é Ele também por essas marcas, por esses sinais da crucificação. E então, no verso seguinte, o Senhor vai dizer para eles paz novamente. Talvez aquela primeira saudação seja para eles não se assustarem, e a segunda agora é para serem abençoados. Agora o coração deles já está alegre, já está feliz, já reconheceram o Senhor. Então agora o Senhor nos cumprimenta, os saúda pela segunda vez, ministrando a paz agora de uma maneira mais intensa, mais direta e mais precisa, no sentido da necessidade que eles tinham ali de estar em paz. A primeira saudação talvez é para eles não se assustarem, para eles ficarem serenos em relação àquele momento tão especial e singular que eles estavam vivendo. E a segunda saudação, então, depois de ter mostrado, se apresentado a eles, mostrando os sinais, então o Senhor lhes saúda novamente, lhes dirige a paz novamente, e aí agora uma paz que é aquela paz que o Senhor Jesus já havia deixado com eles lá, como nós vimos esta semana também. Então, no verso seguinte, então, que é o verso de número 21, o Senhor vai saudá-los pela segunda vez e vai ministrar a ele, e eu chamo a atenção tua para esse momento tão especial. O Senhor se apresenta, os saúda, se revela para eles e de imediato vai, nesse primeiro dia, após o sábado, que foi após a crucificação também, após a morte do Senhor, nesse primeiro dia da semana, no dia de primícias e no primeiro dia da festa das semanas, ou do Pentecoste, Jesus então vai lhes dar uma bênção muito especial. E eu já vou dizer para você antecipadamente que essa bênção que o Senhor está dando para eles aqui é uma bênção que nos alcançou também, a mim e a você. Não tenha a menor insegurança em relação a isso. Vamos ver o que o Senhor está dando para eles como bênção. Verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O Senhor está dando a eles aqui uma responsabilidade. O Pai me enviou, eu cumpri a vontade do Pai. A obra que Ele colocou na minha mão, eu já a consumei. Agora eu estou passando essa responsabilidade para vocês. Como eu fui enviado, eu também estou enviando vocês para fazer a vontade do Pai, me substituindo a partir de agora. Então, o Senhor lá no cenáculo, no primeiro dia, deu a eles uma responsabilidade. Já havia dito há um tempo atrás, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então agora é a hora de você também fazer o seu trabalho. Muito bem, verso de número 22.
E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Essa é a bênção que eu chamo a atenção tua, que o Senhor está naquele momento, primeiro momento em que o Senhor se manifesta aos discípulos juntos ali. Tomé não estava, depois tem um tratado do Senhor com Tomé, mas eu quero me apegar com vocês por pelo menos alguns minutos dentro desta bênção que o Senhor está dando aos seus discípulos e através deles também manifestando essa bênção sobre a vida de todos aqueles e aquelas que através dos tempos iriam crer no Senhor. Essa bênção, Pedro mais para frente vai declarar isso, essa bênção que vocês estão vendo que a gente recebeu aqui, ela é a bênção para todos vocês que estão perto e para aqueles que estão longe também. Isso está lá em Atos 2, nós vamos ver mais para frente um pouquinho, estou só me antecipando. Não se esqueça, considere que esta bênção o Senhor está dando no primeiro dia da semana, ou da festa, perdão, das semanas. O primeiro dia dos 50 dias que durava a festa das semanas, a festa do Pentecoste, a festa da colheita, envolvendo o período de colheita da cevada e do trigo ali. E, nesse dia, o primeiro molho, o primeiro maço, né, do que foi ceifado, era apresentado nas primícias, lá como primícias diante do Senhor no templo. Nós já vimos isso ontem, o Senhor Jesus sendo a primícia dos que dormem ou que dormiram e foram ressuscitados. Mas hoje, nesse dia também, há o início de algo muito especial para a vida do povo de Israel e que também passou a ser um tempo especial para a vida da Igreja de Cristo através dos tempos. E há aqui um detalhezinho, irmãos, eu não estou trazendo, digo de novo, me perdoe, eu não estou trazendo nada de novo para você, algo que você já conhece, que está na palavra aí. Há uma semelhança, há uma similaridade neste momento com uma ação de Deus Pai, o Criador, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, me parece no verso 7. Quando Deus forma o homem do barro, do pó, o Senhor amolda, o Senhor esculpe o físico, o corpo físico do homem, dizendo, olha, vamos criá-lo à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, não só na questão física, talvez nem na questão física, ninguém viu a Deus na sua forma real, né? Pelo menos é o que a palavra, alguns viram, Moisés viu pelas costas o Senhor, alguns viram o Senhor se apresentando como um ancião no seu trono, mas a Bíblia diz, Paulo fala a respeito disso, que nós vamos vê-lo como ele é, quando a gente chegar lá. Então nós iremos conhecê-lo como nós somos conhecidos por ele agora. Muito bem. Quando o Senhor amolda o corpo físico do ser humano, do homem, do primeiro homem, de Adão, a Bíblia diz que depois de esculpi-lo, depois de moldá-lo, o Senhor soprou, né, nas narinas do homem, e esse sopro de fôlego, Jó fala muito a respeito disso também, então o fôlego entrou dentro daquela escultura, dentro daquele modelo, né, esculpido pelo Senhor, e o homem passou a ser alma vivente. Ele só vive fisicamente porque o fôlego de Deus está dentro do corpo físico do homem. Quando a palavra diz, o fôlego volta para o Senhor. O homem expira, ele deixa, né, de respirar, falece, e o fôlego, que era uma porção dada por Deus a ele para viver fisicamente, é retirado dele e também volta para o Senhor, assim como a alma, né, volta para o Senhor também, está no cuidado de Deus. A semelhança disso, estou só citando lá, arranhando só o assunto, o Senhor Jesus, neste momento, vai soprar sobre eles fôlego de alma vivente. Eles já têm, já são pessoas vivas, fisicamente vivas. Mas agora o Senhor vai lhes dar também
a bênção da vida espiritual. Para viver espiritualmente, é preciso receber esse sopro do Senhor Jesus, esse sopro do Espírito Santo. E ele diz, olha, recebei o Espírito Santo, passem a viver espiritualmente agora também. Como vocês têm o fôlego de Deus para a vida física, vocês também agora recebem o fôlego de Deus para a vida espiritual. Então há uma bênção tremenda. A bênção do sopro de Deus lá nas narinas de Adão, elas estão na tua vida, na minha vida, na nossa vida até hoje. Nós continuamos vivos, respirando, porque essa bênção Deus deu lá ao ser humano, à pessoa humana, segundo a palavra, lá em Gênesis, lá no Éden, quando da criação. E agora também, o Senhor Jesus traz a vida à pessoa humana, o homem e a mulher, para viver espiritualmente, quando Ele sopra dentro desse cenáculo, dentro desse ambiente fechado, o Senhor sopra sobre eles e diz, olha, recebam o Espírito Santo. Tenham o Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, passem a viver espiritualmente agora por causa da presença do Espírito Santo dentro da vossa vida. Essa é uma bênção que o Senhor deu a eles lá, e essa bênção, já disse alguns segundos atrás, essa bênção, ela é uma bênção que vai passando de geração em geração, através dos séculos, através dos tempos. Cada homem e cada mulher que passam a viver a vida espiritual segundo o querer de Deus, essas pessoas recebem a bênção do sopro do Senhor, a bênção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Interessante considerar, queridos, que o Senhor está dando essa bênção, dizendo para eles, recebam o Espírito Santo, né? Recebam a bênção, essa dádiva, vivam espiritualmente, sejam vivos espiritualmente também, como vocês são vivos fisicamente, que o fôlego de Deus, o fôlego do Espírito Santo, habite em vocês, né? Chega um determinado momento mais para frente, aí começa a contagem do tempo. A festa das semanas, ela dura 50 dias, são 7 semanas, e terminadas as 7 semanas, no 50º dia, que é o Pentecoste, né? O Penta de 50 lá, ou de 5 vezes lá, 10, tem todos esses significados, essa importância, porque Deus estabeleceu assim, o Senhor o sabe, né? Mas lá no 50º dia, então essa promessa, ou essa dádiva de Deus, essa bênção do Senhor Jesus se cumpre na vida dos discípulos e está no povo de Deus, fazendo o povo de Deus viver espiritualmente até os dias de hoje. Quando o Senhor está para ser elevado aos céus, Ele permanece a partir de hoje, desse domingo que nós estamos vendo aqui na palavra, Ele permanece se manifestando aos seus discípulos por cerca de 40 dias, é o que diz a palavra. Por cerca de 40 dias o Senhor se manifesta, se apresenta a eles em vários momentos e lugares diferentes, com grupos diferentes de pessoas. E chega um momento em que o Senhor vai ser elevado aos céus, vai voltar para o Pai, né, de maneira definitiva no que diz respeito ao processo, ao plano de Deus para a salvação. Começa aquele tempo de espera que nós conversamos também no sábado, dia 11, o Senhor diz para eles, permaneçam em Jerusalém, aguardem em Jerusalém, fiquem aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois que vocês forem revestidos de poder, aí então vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E esse até aos confins da terra, que alegria, nos inclui também, implica em nós fazermos parte do povo de Deus, segundo a palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo nos alcançou, entrou dentro do nosso coração. No dia que nós recebemos ao Senhor como nosso Salvador de todo o nosso coração, o Espírito Santo, diz a palavra, veio habitar
dentro de nós e nós passamos a viver espiritualmente também. Por isso que Paulo recomenda, não extingais o Espírito, porque se você extinguir o Espírito Santo de Deus de dentro de você, você morre espiritualmente, acaba a tua vida espiritual. Não permita nunca que isso aconteça. Mantenha a bênção do Senhor, essa bênção que o Senhor está dando para o seu povo, primeiramente ali aos discípulos, nas primícias também, no dia de primícia, no primeiro dia da festa das semanas, o dia de Pentecoste vai chegar e alguma coisa tremenda, preciosa vai acontecer no dia de Pentecoste. Essa dádiva, né, esse presente vai chegar de uma maneira linda, né, inquestionável. E esse presente permanece, essa herança permanece, esse selo da promessa permanece até os dias de hoje e vai continuar permanecendo, né, até o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Creia nisso, né? Tome consciência, não é nem posse. Posse você já tem se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo, uma serva do Senhor. Você já tem essa bênção na tua vida, mas tome consciência de que você tem essa bênção e você só pode viver, só estará vivo, se o Espírito Santo, o sopro do Senhor Jesus, tem alcançado o teu espírito, tem alcançado a tua alma. Que Deus te abençoe, que a graça e a bênção do Senhor te envolvam de uma maneira tremenda, fortalecendo o teu coração e a tua fé, acreditando, crendo que essa bênção dada pelo Senhor não é só para eles ali naquele cenáculo, mas é uma bênção que o Senhor deu a todo o seu povo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós oramos a Ti, nesta segunda-feira, Pai, para Te glorificar e agradecer por todas as bênçãos espirituais e por todas as bênçãos materiais que o Senhor nos tem concedido. Pedimos, Pai, que a Tua graça nos envolva e que sejamos fortalecidos na Tua palavra, alimentados por ela, e que ela seja, Pai, na nossa vida, aquela semente preciosa que encontra terra boa para produzir muito fruto. Que o Teu Espírito Consolador glorioso, que nos ensina todas as coisas, meu Pai, acrescente e ensine aquilo que nós precisamos conhecer e acreditar da Tua palavra e da Tua vontade para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Uma breve meditação na palavra. Amanhã, terça-feira, se assim o Deus nos permitir, a gente continua mais um pouquinho, ainda fazendo algumas menções ao livro, ao Evangelho segundo João, e aguardando a bênção do Senhor, no sentido do término de toda essa dificuldade, de todos esses problemas que nós estamos enfrentando. Que o Senhor te abençoe, te dê sabedoria e prudência, discernimento, para não acreditar em tudo que você ouve. Tome muito cuidado com aquilo que você traz para dentro da tua casa. Tem muita coisa ruim sendo usada neste momento para causar pânico, para informações que não correspondem à verdade. Então, tome cuidado aí, peça ao Senhor que te dê sabedoria para viver esse momento e viver em paz, tá bem? O Senhor te abençoe. Amanhã estamos juntos, em nome do Senhor, e sempre dizendo que a lâmpada não vai se apagar. Um abraço e a paz do Senhor, uma boa noite em nome de Jesus.